A gente está reunido aqui, gerações de capianos, para saudar os 72 anos do CAP. E, nesse momento, eu convido a Lali Maia, capiana da década de 80, para puxar o Saudamos o Grande Dia, do Villa-Lobos, do mestre Villa-Lobos. Saudamos o grande dia que tu hoje comemoras, seja a casa onde moras, a morada da alegria, o refúgio da aventura. Feliz aniversário! Viva o Capi! Viva o Capi! Essa música tem uma história, especial. Ela é uma música muito especial, traz muita memória, né? A Ana Célia vai falar para a gente sobre isso. Mas primeiro vou convidar o Afrânio Garcia, capiano de sempre, estudou no CAP de 59 a 65, hoje mora na França, pesquisador na França, professor associado aqui no Museu Nacional no CBAE, na UERJ. Enfim, o currículo do Afrânio é um currículo admirável, maravilhoso, um orgulho capiano. E depois, Afrânio, eu te passo a palavra, então. Bom, eu agradeço muitíssimo o convite de estar aqui. De tudo que a Mônica falou aí, o que eu mais adorei é o capiano de sempre. Eu já tive a oportunidade, houve outros depoimentos, de dizer como isso foi decisivo na minha vida. E essa intervenção de hoje é marcada pelo fato que eu tive numa palestra no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, dirigido pela nossa querida e dinâmica Ana Célia Castro, e aí também entrei nesse assunto de toda a dívida com a FRJ a partir do CAP e mencionei algumas coisas sobre o diretor do Colégio de Aplicação, quando eu estive lá, e que é o criador, que é o Luiz Alves de Matos. Então, quando a Ana Célia me solicitou, ela falou assim, olha, seria bom você voltar ao Matos. E realmente, para mim, foi esse exercício extremamente interessante, porque nós todos sempre falamos da dívida com os professores, por exemplo, professores de História e Geografia, como José Luiz Werneck, como Maurício Silva Santos, como Arthur Vaz, quer dizer, com os professores de todas as línguas, de língua portuguesa, como a Sueli Schwartzman, como os de francês, como Maria Beatriz, Balina, ou a Sarita Condon em inglês, com os professores de línguas mortas que acabaram, mas que eram fundamentais, como Emília Romariz, a Dina, e os professores de todas as partes científicas, de matemática, de física, química. Bom, e, sobretudo, esse Saudamos o Grande Dia, é evidente que ele me toca a fundo pela dona Maria Cerqueira, que nos fazia, na Faculdade Nacional de Filosofia, a todos, no dia 20 de maio, cantar. E ela tinha sido aluna de Villa-Lobos e ela foi uma presença fundamental dentro do CAP. Tem até outros professores, como de trabalhos manuais, Alfonso, e por aí vai. Nós fizemos muitos depoimentos sobre professores, sobre colegas, e talvez a interrogação mesmo sobre quem é que foi o chefe de orquestra para que isso tudo fosse possível. Bom, então, é esse o desafio aqui, de falar muito. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, mas quero dizer o seguinte: a minha primeira impressão
quando eu conheci o Luiz Alves de Matos, entrando em 59, depois de um concurso, como todo mundo, era um concurso muito duro no exame de seleção, é o fato de que a aplicação tinha mudado da Praça São Salvador para esse prédio da Lagoa que ocupa até hoje. Só que afundaram ali os banheiros e e a parte do prédio, aquela rampa, teve rachada e, então, ameaçava a segurança coletiva. O Matos promoveu, então, uma reunião com todos os pais e os pais disseram, olha, é um privilégio imenso nesse país ter filhos educados assim, nós não gastamos um tostão com isso, então é justo que a gente contribua para que a aplicação volte a dar aula. E foi assim que eu vi pela primeira vez, e vi meus pais falando disso e tal, que a campanha financeira para reconstruir o prédio do CAP. A partir daí, Emílio depois pode dar depoimentos também sobre isso, o Grêmio começou a entrar com uma série de iniciativas para construir o colégio. Então, o pátio foi construído com dinheiro de aluno, o alambrado foi construído com dinheiro de aluno, o auditório depois foi construído, houve radiofonia, ou seja, a ideia da construção material do colégio através da mobilização dos alunos veio como uma coisa forte desde o comecinho. Bom, e tinha um diretor que aceitava isso numa época muito complicada, com muitos sonhos, muita esperança, mas muito complicada também, que é essa época de 59 e 64. Então, essa é a primeira imagem que eu guardo do Matos. A segunda imagem, porque eu, como Emílio, também fui presidente do Grêmio em duas gestões, 63 e 1964, e em vários momentos a gente tinha necessidade de falar diretamente com o diretor do colégio. E uma das imagens que ficou para mim na vida toda era uma porta que se abria. Podia ter a visão mais oposta do mundo com a direção do colégio, mas ele sempre estava aberto para conversar. Então, vou parar por aqui esse depoimento para pegar uma outra coisa, quer dizer, alguns dados biográficos do próprio Matos. Matos é uma pessoa que nasceu em São Paulo em 1907 e isso de origem social muito modesta. Ele era filho de jardineiro de um colégio confessional. E, graças a isso, as freiras acharam que ali tinha um menino brilhante e prepararam o Matos. E o Matos, então, veio para o Rio de Janeiro com 17 anos e ingressou na Ordem dos Beneditinos. Então, Matos era alguém que vem dos católicos para valer, aqueles que eram formados pela Ordem Beneditina dentro do Rio de Janeiro. Disso ele vai se afastar. No momento ele deixa a batina, e deixar a batina naquela época não é deixar a batina hoje, quer dizer, deixou a batina, casou-se e ele continuava como professor do CAP. Bom, ele vai fazer estudos dentro do Colégio São Bento e, através dos beneditinos, ele vai aos Estados Unidos entre 1926 e 31, e ele vai fazer vai conseguir vários diplomas aí. E o muito interessante é que a ideia, isso que eu vou ressaltar aqui, é a ideia dele, que ele pega de Dewey, do primado da experiência. Contra a ideia da educação como apenas a memorização e a verbalização, ele tem a ideia de educação, que está na tese dele de cátedra, de 1961, ele vai falar do primado da experiência e que um colégio seria a organização da experiência daqueles que seriam formados ali. Bom, ele vai entrar na universidade quando os católicos, depois que o Anísio Teixeira cria a faculdade de educação, o Anísio Teixeira cria a Universidade do Distrito Federal, que Ana Célia, precisa ser feita essa história que a universidade não era do Brasil, era a Universidade do Distrito Federal, que foi destruída
depois do levante da Aliança Nacional Libertadora, e foi reorganizada pelos católicos em 1939 como Universidade do Brasil, num compromisso com Vargas. Isso tudo precisa ser feito com uma historicidade real. Mas aqui eu não vou entrar nela, só quero dizer que é nesse momento que o Matos entra dentro da famosa Faculdade Nacional de Filosofia como pessoa que seria um grande especialista de didática geral e especial. E ele vai ficar ali até fazer a sua tese em 61. Bom, tudo isso eu estou baseado numa coisa que eu descobri recentemente, que é uma professora do UFRJ, Merise Santos de Carvalho, que fez um trabalho sobre o Matos e toda essa parte da educação, e ela chama a atenção que o Matos não ficou apenas na teoria. A aplicação fez parte exatamente de pôr em prática aquilo que ele acreditava teoricamente através dos estudos que tinha feito nos Estados Unidos. Então, ele vai fundar a aplicação em 1948 e aí ela também chama atenção para que ele fez mais do que isso. Ele vai criar as classes experimentais, da qual eu fui um dos beneficiários, em 1959, e isso vai ser duradouro. Eu vou parar por aqui para dizer que depois tudo isso pode ser aprofundado, mas basta o contraste do Luiz Alves de Matos, que é diretor do colégio até 1965, com a sua sucessora, que, para felicidade geral, eu não vou nem pronunciar o nome, que a primeira coisa que ela fez em 1967 foi acabar com o Grêmio da Aplicação, que era uma das coisas também que a aplicação primava por dar liberdade para os alunos construírem, através das atividades extraclasse, tudo aquilo que fosse complementar a sua formação. Bom, tudo isso também, a parte que eu vivi, é uma parte onde a aplicação fazia parte de um complexo da Faculdade Nacional de Filosofia. Quer dizer, havia a Faculdade Nacional de Filosofia, haviam os licenciandos da Faculdade de Filosofia que tinham, dentro da aplicação, que fazer um exercício pedagógico, que era aqueles a que nós todos estamos submetidos. Isso tudo eu acho que foi absolutamente fundamental naquilo que a gente entende como uma educação de excelência e que depois também a gente que a gente idealizava um pouco na ideia de espírito capiano. Mas agora eu vou realmente encerrar aqui dizendo que eu acho que reconstruir a trajetória intelectual e profissional do Luiz Alves de Matos e a relação do Luiz Alves de Matos com todo o corpo de professores e com todo o corpo de enquadramento que a aplicação teve, inclusive de ter que enfrentar essas situações, como imagine um diretor de colégio que vê o seu colégio desabar, literalmente desabar. Então, essa coragem e esse desafio constante que ele teve que enfrentar, que eu queria fazer hoje como tributo. Obrigado. Excelente, Raul.